Olá, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro. Alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira e as sextas-feiras são alegres para a maioria, pelo menos, porque a sexta antecede, em tese, o período de recarga de baterias que normalmente, para os pobres mortais ou para aqueles que fazem parte da maioria da nação brasileira, o final de semana é de descanso. Particularmente este não é o meu caso e muitos de nós que trabalhamos no rádio e na televisão temos normalmente a missão de trabalhar nos sábados, nos domingos ou em alguns casos tanto no sábado quanto no domingo. Mas é muito interessante porque essa é uma sexta-feira para você pensar na ideia de que na sua vida às vezes você precisa dar um passo atrás para depois dar dois à frente e é natural que em algum momento você tenha que recuar. Recuar não significa estar amedrontado. Recuar não significa que você não tenha coragem. Recuar não significa que você não seja ousado ou ousada. Recuar significa que, para aquele momento, se o entendimento é de que há uma necessidade de um passinho atrás, vamos dar este passinho atrás. A vida sempre vai passar por essa tomada de decisões. Em alguns momentos, todos teremos que dar passos atrás e entender que a vida vai seguir, mesmo que você tenha dado passos atrás e naquele momento talvez tenha sido muito importante dar aquele passinho que para muitos vai significar perda, mas que para a sua vida lá na frente vai significar acerto, virtude e objetivo conquistado. No futebol, é muito importante entender que também, em alguns momentos, as equipes têm que dar passinhos atrás. No futebol, que é coletivo, é muito importante entender que, tal qual na vida, há melhores que outros. Há profissionais que são melhores do que outros. Há pessoas que são melhores do que outras. Mas eis que, dentro do futebol, mesmo ele sendo coletivo, e é fundamental não se esquecer que todos são importantes, mas é fato, uns, como na vida, são mais importantes do que o outro. Mas por que existe esta constatação? Porque isto não significa que, como pessoas, sejamos melhores ou piores, porque profissionalmente somos melhores, ou porque profissionalmente somos mais importantes. Acho muito interessante que a gente tenha que fazer essa dissociação e isso é muito importante. Eu não gosto da palavra julgar. Acho muito difícil que cada um de nós possa ser julgado. Acho muito difícil que cada um de nós possa julgar, mas dentro do campo profissional é muito raro que a gente escape deste julgamento. Ou você é julgado ou você é aquele que faz o julgamento. Eu nunca julgo a pessoa, aliás, julgar é sempre complicado, mas todos nós estamos sujeitos a esse julgamento. Então, a questão do julgamento não é pessoal, principalmente porque, em tese, aquilo que está na pauta do cotidiano é o profissional. Aquilo que está na pauta de cada um de nós é o julgamento profissional sobre o trabalho que cada um de nós exerce. Ontem, o Corinthians engasgou. Deu uma engasgada, empatou contra a equipe do Racing. É interessante, porque você entende que há uma necessidade de julgar por que o Corinthians empatou quando deveria vencer. Bom, são muitas as variáveis que levam uma equipe a ganhar, empatar ou perder. Uma variável diz respeito a você sofrer o primeiro gol. Quando você sofre o primeiro gol, você tem um abalo e precisa ter a capacidade de se reerguer, uma capacidade que tem que ser muito mais vibrante do que quando você está empatado e você tem o privilégio de fazer o primeiro gol. Então o Corinthians sai atrás e quando sai atrás tem que ter força para se reerguer e aí
encontra esta força, se reergue e vira o marcador para 2-1. Um marcador interessantíssimo. Por quê? Porque levaria para Buenos Aires, já que o Racing está nas cercanias de Buenos Aires, uma vitória ainda que apertada, mas importante, já que o Corinthians é mais forte quando é reativo. O Corinthians é melhor quando corre menos riscos. O Corinthians é melhor quando pode jogar para empatar. Mas veja só como é interessante. Você consegue a força de se reerguer e mesmo perdendo por 1-0 vira para 2-1. Mas só que do outro lado, você tem um adversário que quer exatamente a mesma coisa que você. Um adversário que também se planejou, que também se estruturou, que também treinou para obter o seu resultado e atingir o seu objetivo. Eis aí o time do Racing. E este time do Racing está nas 4 primeiras colocações do Campeonato Argentino nesse momento, depois de 8 rodadas, à frente inclusive do River Plate, à frente inclusive do Boca Juniors, muito à frente do Lanús, mas muito à frente do Lanús, que foi o adversário do Cruzeiro também em semifinal de Copa Sul-Americana e também empatou com o Cruzeiro jogando em Belo Horizonte. Então, veja que o Corinthians está diante de um adversário qualificado. Então, a questão do resultado, neste momento que é sempre tão preponderante, ela tem que ter também uma certa análise de conquista, de resultado, de aproveitamento e de entendimento em relação ao tamanho de com quem você empatou. Essa é uma realidade muito interessante. Acho que isso vale muito para as nossas vidas também. Tem muita gente que em algum momento consegue ali uma pequena vantagem no trabalho, um pequeno reconhecimento e não fica confortável porque sempre se almeja mais, sempre se quer mais, sempre cada um de nós tem a ideia de que merece mais e é normal que isso aconteça. E por conta desta situação, nem sempre valorizamos pequenas conquistas, e elas são muito importantes de acordo com a relação que vivemos, de acordo com a situação em que cada um de nós está envolvido. Então, olha como é pensamento interessante em relação ao caso específico desse empate do Corinthians em 2-2 contra a equipe do Racing. O jogo será na volta na casa do Racing em Avejaneda, é verdade? O Racing lá é muito forte, isso também é verdade. Mas veja que um Corinthians reativo sempre será preocupante. Veja que um Corinthians que depende sobremaneira do Rodrigo Garro, que ontem não fez uma grande partida, isso não se repete por 2 ou por 3 vezes seguidas, porque é um jogador de muita qualidade e de uma média de aproveitamento especial. Esse jogador tem tudo para jogar e para poder ser muito melhor jogando em Avejaneda. E ele, claro e obviamente, articula os contra-ataques do Corinthians e dá muita velocidade a estes contra-ataques. Então, pensando pelo copo meio cheio, a tendência natural é de que o Garro possa jogar uma partida melhor em Avejaneda e, por conta disso, fazer com que o Corinthians possa, na sua estiringada de contra-ataque, de repente ir lá e fazer um golzinho que pode ser o salvador. Na pior das hipóteses, o que eu imagino que vai acontecer? O Corinthians consegue segurar um empate diante da equipe do Racing e esta partida vai para as penalidades máximas, onde eu entendo que nas penalidades máximas o Corinthians é favorito diante do Racing. Por quê? Porque este goleiro Hugo Souza é muito alto, muito ágil e muito forte neste quesito que diz respeito a penalidades máximas. Então, eu, apesar desse empate de ontem do Corinthians diante do Racing, tenho comigo e com as minhas convicções de que o Corinthians estará na grande decisão da Copa Sul-Americana. O tempo dirá.